Estamos aqui com mais uma edição de Reconversa. Eu e o multidisciplinar, o Alfredo Vale. O indisciplinado. Também indisciplinado, com alguma frequência. Para entrevistar mais uma vez a deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo. Há muita coisa a falar sobre a Tabata, mas há uma evidência que se vê no rosto dela. É uma jovem política brasileira. Isso é muito bom. É bom que os jovens se interessem pela política. Eu que já estou aí avançando nos 40, acho isso bom. Ela riu. Os 40 são os novos 15. Então tem uma pergunta, já que ela riu... Jovem há mais tempo, diga. Vai direto ao ponto. Obrigado pela sua presença, em primeiro lugar. Obrigada, Estamos muito felizes de tê-la aqui de novo. Obrigada aos dois e todo mundo que está acompanhando. E já que eu falei de jovem político, a senhora tem 31 anos. 31. O Nicolas tem 28. Uhum. O que vocês têm em comum? Rapaz... O que idade apenas? Acho que é isso mesmo. Veja... Muito pouco em comum. Vamos colocar desse jeito? Isso. A tal ponto que não me vem muita coisa à mente nesse momento. Bastante colágeno os dois têm. Na pele. Talvez, se isso for uma vantagem. Eu acho que, enfim... Na nossa idade a gente acha que é, né? Divisão de mundo, de práticas. A minha pergunta e claro, né? A senhora com a formação que tem sabe que foi menos banal do que parece, porque eu quero dizer o seguinte... Existem as pessoas jovens com ideias velhas. Existem Exatamente. as pessoas velhas com ideias jovens. Existem velhos com ideias velhas e jovens com ideias novas. Não é? É porque hoje se criou um certo critério de juventude como categoria de pensamento. Eu concordo. A novidade como categoria de pensamento. E eu acho que o seu pensamento tem uma certa tradição. Eu concordo. E acho que a gente está nesse... Voltando um pouquinho, né? Desde 2013 que o nosso país não se encontra consigo mesmo. Nessa época eu estava na faculdade, queria distância da política. Eu fui criada assim, enfim, periferia de São Paulo, a gente vê no compra de votos, uma presença muito forte do crime organizado, aquela mistura horrorosa de política com crime que ainda existe em São Paulo. Então meu pai era assim, fica longe disso, que esse negócio não presta, política é coisa de bandido, não quero nem conversa. E aí, nessa época, em 2013, que eu ainda estava distante, estudando ciência política, mas porque eu queria trabalhar com educação, astrofísica, porque sou apaixonada por ciência, eu lembro de olhar para as multidões indo nas ruas, para as pessoas com as reivindicações, e o meu sentimento é que a gente não saiu desse processo ainda, a gente não se resolveu desde então. E acho que desde lá a gente foi aprendendo que a nova política por si só não é boa. É isso, eu concordo 100%. Então, caracteriza um pouquinho, já te passo. Claro. Quando a senhora fala esse processo, como é que a senhora via aquele processo? Porque a partir de uma experiência pessoal, à época eu era considerado um demônio para certos setores da esquerda, e quando eu vi aquele troço, até alguns amigos diziam, deixa a Dilma que está quebrando a cara. Eu disse, não, quem está quebrando a cara é a democracia. Uhum. Né? Como é que a senhora via aquele negócio de 2013? Ou como é que a senhora via a distância? Eu posso falar de um lugar muito pessoal, porque, querendo ou não, foi uma das razões para eu ter me candidatado. Eu trabalho com educação desde muito nova mesmo. Começando o ensino médio, eu era bolsista numa escola particular, vendo minha vida ser transformada e aquelas pessoas que eu amo, que cresceram comigo, ficarem no meio do caminho. Literalmente, por conta das drogas, do crime, da violência, ou simplesmente porque tinham que trabalhar e não conseguiam mais estudar. Então, minha trajetória na educação é mais antiga. Meu questionamento do porquê que a educação pública não vai para frente, porquê que a gente é tão desigual, mas eu tinha aquela barreira com a política. E aí vem 2013. E aí a gente vê todo mundo indo pra rua para dizer que tá tudo errado, que a gente tem que trocar, que não aguenta mais. Então, de certa forma, teve como se a sociedade dissesse, não, a gente pode falar de política. Lembrando que eu cresci ouvindo que política não era para mim, que eu não podia falar de política. Em certa medida, a senhora se considera filha de 2013, mas... Não, a gente é filho do contexto histórico, né? Ok. E foi naquele momento de contestação, que para mim foi ali até 2017, 2018, que eu comecei a falar, não, política é sobre mim.
Eu posso ter opinião, eu posso me posicionar e entender que aquela minha luta na educação era uma luta política. Eu gostasse ou não disso. E aí foi quando vieram os movimentos de renovação, muita gente nova se filiando a partido político. Quando eu decido me candidatar, vem muito desse lugar de por que não? Foi até o lema da minha campanha. Sendo muito sincera, ninguém achava que eu ia ser eleita. Eu me filiei na véspera, escolhi o partido, quero o Partido da Educação. Não sabia nem quem eram os dirigentes partidários. Fui lá na sede, sem pompa nenhuma, e me filiei. Todo mundo falava, não tem nem 500 votos, sabe? Uma menina. Idealista, trabalha com educação, tem história bonita, mas é uma menina. E aí vem todo esse processo em que eu me elejo, chego no Congresso Nacional e eu tenho uma frase que parece muito com essa que o Reinaldo trouxe. A nova política por si só não é nada, não é nem positiva, nem negativa. Tem gente velha com ideia nova, tem gente nova com ideia velha. E aí eu começo a criar a minha concepção do que é a boa política. O que é essa boa política que, de fato, leva o combate à corrupção a sério e não como um instrumento, que é o que virou ali com a Lava Jato, para você tirar um lado do poder e assumir o poder? O que é essa política que quer debater o país? A gente pode ter respostas diferentes, mas que quer debater educação, saúde, segurança. Então, hoje, aí já um pouquinho mais velha, no meu segundo mandato, hoje como dirigente partidária, como alguém que se vê e que acredita que a gente tem que construir não pessoas, mas projetos de país para o nosso Brasil. Aí eu olho para isso tudo e eu tenho uma visão de que bom que a gente pôde questionar, que bom que a gente pôde denunciar a corrupção, mas quão triste que a solução para isso não tenha sido uma renovação da esquerda e da direita, mas sim uma polarização extremada que jogou muita luz nos extremos, disse que ia destruir tudo, tentou destruir tudo, mas não conseguiu construir nada no lugar. Isso foi o governo Bolsonaro. Muita gente não gosta que eu diga isso, mas Petrolão existiu. Dinheiro foi desviado. Tem corrupção nesse país, infelizmente, em governos da esquerda e da direita. O problema ali é que ficou muito claro que começaram a usar esse instrumento que foi a Lava Jato para tirar um lado do poder. Na hora que o PT sai do poder, abafa o caso. O ministro vira... O juiz da Lava Jato vira ministro do candidato que foi beneficiado. A Polícia Federal já não pode atuar no governo Bolsonaro. Tudo que a gente está descobrindo agora, que foi lá e desembocou na tentativa de golpe que a gente viu, dia 8 de janeiro. E aí você percebe que eles eram muito bons de destruir. Eles sabiam que eles não queriam. Mas o que foi feito nesses 4 anos? Aí vem a pandemia. E aí a gente vê que eles não sabem colocar nada no lugar. Eu também critico a corrupção que aconteceu, como critico hoje. Não tenho medo, não olho para a cor de partido. Eu também acho que o nosso país está perdendo a batalha contra o crime organizado. Eu também lamento e critico e trabalho para reverter a tragédia que é o analfabetismo nesse país. Mas só criticar, só destruir? Então, qual que é a minha esperança? E pelo que eu acho que a gente tem que trabalhar? Eu, nesse lugar progressista, mas cabe esse debate da esquerda à direita. O que é que a gente vai colocar no lugar? Desde 2013 que a gente concorda, pelo menos na teoria, que a gente não quer corrupção, que a gente não quer ineficiência, que a gente quer que o serviço público seja de qualidade, que a gente quer andar na rua com o celular e não ser roubado. Mas a gente não conseguiu chegar no como. E aí eu acho que essa tá com a gente por enquanto. Muito bom. Acho que é importante a gente, o espectador entender que nós fizemos uma entrevista com a deputada Tabata Amaral antes dela ser candidata a prefeita da maior cidade do país, que é a cidade de São Paulo. Antes de eu entrar nessa loucura que foi a campanha Prefeitura de São Paulo. Mas assim, o que é importante? Por que eu estou fazendo essa inflexão, ou me referindo a essa inflexão? Basicamente para dizer uma opinião. Você fez uma campanha das mais dignas, das mais articuladas, das mais instruídas sob o ponto de vista de reflexão e sob o ponto de vista de estudo, de projeto. A minha pergunta é a seguinte: é frustrante ter toda essa bagagem, tão jovem quanto você, levar essa bagagem para uma campanha, como você levou, e perceber que, em grande medida, a política está dominada por mensagens delirantes, pela mentira, pelo desapego aos fatos,
por mensagens e frases rasas, pela falta completa e absoluta de ética, como nós vimos na campanha para prefeito de São Paulo. Exato. O Pablo Marçal, eu vou me referir a ele. Que está inelegível por conta de 2 ações nossas. Mas quase... Aliás, ele é elegível duas vezes. Mas quase se Exato. elegeu. Não se elegeu porque ele exagerou na dose. Você tem razão. Ele exagerou na dose. Se ele não tivesse exagerado na dose, com aquele laudo falso, é capaz de ter sido eleito. Então, a pergunta que eu te faço é a seguinte. Você, do alto dessa condição... E o Reinaldo fez uma digressão sobre jovens com ideias velhas. Enfim, você me lembra os políticos da Constituinte. Você me lembra aqueles políticos que eu aprendi a admirar quando eu era garoto. Antes, talvez, de você nascer, certamente. Vamos pular essa parte, talvez. Um pouquinho antes. Um pouquinho antes. Um pouquinho. Enfim, você me lembra esses políticos na qualidade, no amor ao debate de alto nível, digno, do embate de ideias. E não essa coisa que a gente tem visto. Deve ser um sofrimento para você conviver na Câmara com essas coisas que a gente vê todos os dias no jornal, na TV, esse teatro. Né? Essa patifaria, é uma patifaria, não é política aquilo. É frustrante, é muito frustrante, não dá vontade de parar. Não, pelo menos o sentimento que eu carrego nesses momentos não é de frustração, mas é de revolta. É um lugar um pouco diferente. Mas não é uma revolta com o povo também? Não. E eu acho que vale a pena explicar isso. Eu comecei a disputa aqui em São Paulo extremamente desconhecida. Tem um dado que eu me lembro do começo da campanha, 70% da população nunca tinha ouvido meu nome. E eu me chamo Tabata, não é Maria. Então, assim, é um nome que geralmente marca, né? E quando eu olhei para isso, com muita humildade de falar, eu preciso me apresentar. Eu não tô na disputa ainda. E aí, onde que entra a revolta? É de saber que o jogo nunca foi igual. Não é revolta com o povo. Porque eu tava na rua e quando eu tinha a oportunidade de me apresentar, falar da minha luta, dos meus projetos, eram todos? Não, mas você olha os dados, eu tava com minha rejeição só caindo, a aceitação aumentando, as mulheres vinham primeiro, mas traziam os homens também, os jovens apostavam muito, mas a revolta que eu sentia e que eu sinto e tem que ser transformada em luta é contra um sistema que faz de tudo para que candidatas como eu não consigam sequer se apresentar. Queria falar de 3 coisas bem concretas. Primeira coisa, eu vou para uma eleição em que o atual prefeito faz acordos da esquerda à direita e carrega todos os partidos políticos sem nenhum projeto para a cidade. Todo mundo sabe como o negócio é feito. Ele não conseguiu colocar partidos tão diferentes na teoria juntos se não fosse com um bom acordo por trás, seja ele republicano ou não. Então, no mínimo, a gente está falando ali de um fatiamento da prefeitura. Aí você olha para isso e fala, sim, ele tá aí com 6 minutos e meio na TV e eu com 30 segundos para dizer, meu nome é Tabata, acabou o tempo. Beleza. Sim, a barba do Enéas, que você também não lembra. Que eu também não tinha para chamar a atenção. Então, tem uma coisa assim, quem está no mandato... E quem usa de forma incorreta a máquina tem muita mais vantagem. Mas aí tem outra coisa, que é a entrada do crime organizado. Poucas pessoas têm coragem de falar disso. Mas eu sei o que é estar num território que é controlado pelo crime. A gente tinha ali candidatos muito aguerridos, muito sérios. 2 foram eleitos, professor Eliseu, Renata Falzoni, grandes ativistas da educação e da mobilidade, mas concorrendo com candidatos à vereança, especialmente, que estavam sendo financiados pelo crime organizado. Teve candidato a vereador que declarou que gastou o que a gente conseguiu gastar na minha campanha e dos nossos 56 candidatos a vereador. Então, é o dinheiro, é o crime. Teve lugar da cidade que o crime organizado falou, vocês não entram aqui. E a gente acha que é normal isso acontecer na maior cidade do país. Então, não me revolta que as pessoas não tenham conseguido ver as minhas propostas e não tenham conseguido se aprofundar na eleição. Me incomoda o tanto que a máquina, que o dinheiro sujo, que o crime organizado ditam quem pode se apresentar e quem não pode. Quem pode pedir voto e quem não pode. E aí a gente fala aqui de uma outra esfera que o Marçal trouxe, que é quando o crime vai para o ambiente digital.
Eu levei muito a sério essa campanha, eu não fiz nenhuma acusação liviana. Toda vez que eu tinha um indício, uma prova de um crime, eu apresentei à justiça. Não é à toa que essas coisas estão sendo julgadas. Mas eu queria falar de um exemplo. Pablo Marçal, a gente apresentou isso à justiça, pagou em dinheiro vivo as pessoas no Discord, que é uma plataforma, assim, que não segue regra nenhuma, para que essas pessoas divulgassem seus conteúdos. Sim. Dinheiro vivo. Ele anunciou isso. Exato, e ele tá respondendo por isso agora. Fazer isso. Não, mas anunciou vê, publicamente, não primeiro, era uma campanha subreptícia. Quem tem dinheiro vivo? É quem tem e não consegue explicar a origem desse dinheiro. Segundo, a quantidade de dinheiro que ele colocou por fora, isso é caixa 2 no mínimo. É o crime mais leve. E aí você vê quão injusto é. Você tá na rua fazendo campanha, distribuindo panfleto, fazendo debate, 30 segundos na TV e gente montado no dinheiro, distribuindo dinheiro vivo na rede social. Então, não tenho nada, assim, eu sou muito grata ao povo, que diante de uma eleição que teve cadeirada, soco, porrada, sujeira, crime, à torta e à direita, que a gente viu ali que tinha um empate triplo entre Boulos, Nunes e Marçal, 600 mil pessoas votaram em mim. 10% da população de São Paulo. Para mim, esse é o voto de protesto, para dizer, eu tô cansado da patifaria, eu tô cansado da roubalheira. Vocês podem dizer que ela não tem chance agora, mas a gente vai com ela. Porque ela tá levando a cidade a sério. E aí eu questiono a vocês, quando é que a gente vai retomar o controle das eleições? Porque a gente está perdendo a eleição, sim, para financiamento ilegal de campanha em plataformas digitais. Marçal fez milhares de anúncios na Meta e nunca declarou esses anúncios. Tem um outro processo sobre isso. Sim, a gente consegue perder nas eleições para compra de voto, para dinheiro sujo, mas especialmente agora, a gente está perdendo a eleição para interferência do crime organizado. Tem uma matéria investigativa do UOL, não é a Tabata que está falando, que mostrou que o PCC colocou na eleição do ano passado 8 bilhões de reais em dinheiro vivo. Por quê? Vocês devem perguntar, mas Tabata, por que o crime está financiando a eleição de prefeito e vereador? Aí, quem gosta de narcos vai lembrar do que aconteceu com Pablo Escobar lá na Colômbia. Pablo Escobar, chegou um momento que ele tinha um império tão grande que ele começou a enterrar dinheiro. Ela tá falando Pablo o Escobar agora. Tá só Pablo o Escobar. Só para não confundir. Enfim, vou ficar quieta nessa hora. E aí, quando só Pablo... que eu não poder perder a oportunidade. Não, você tem... Inclusive, eu quero deixar claro que eu não participei dessa piada da dubiedade. Não, a gente tá só fazendo esclarecimento. Não, eu posso ser advogado dos dois, não tem problema nenhum. Obrigada. É só um gracejo da pessoa jovem da mesa, desculpa. Continua que tá ótimo. Pablo Escobar, gente, quando ele tava super poderoso e não aguentava mais enterrar dinheiro, ele quis ser candidato a presidente da República da Colômbia. Porque se tem uma forma, infelizmente, eficiente de você lavar dinheiro, pegar dinheiro sujo e deixar ele limpinho, é por meio da política. Porque são contratos gigantescos. Onde que o crime organizado atua hoje? Em contratos de ônibus, em contratos de lixo, nesses grandes contratos da cidade. Porque aí você pega o teu dinheiro que veio da droga, que veio do roubo a um lavado caminhão. No setor imobiliário. Exato, e você lava. E você coloca ele e ele sai limpo. Não, eu consegui esse dinheiro porque eu tô aqui prestando serviço para a prefeitura. Então, assim, pode parecer ciência de foguete, mas não é. É muito interessante para o crime organizado ter prefeitos e vereadores ligados a ele. Claro. Então, assim, em resumo, eu tenho revolta, porque eu tô vendo a gente perder o nosso país, os nossos estados, os nossos municípios, para políticos que são ligados ao crime organizado. Quem é que ganha com isso? Não sei, mas quem perde somos todos nós. Tem tanta coisa, eu já anotei tanta coisa aqui que não vão ter que perguntar. Essa vai terminar depois de amanhã. Amanhã não vai ter nem exame. Amanhã só vai ficar aqui até de madrugada. Tá mas eu me permita um parêntese só rápido. Você vai me defender nos processos. Pode deixar. Um parêntese rápido, que é um tema um pouco deslocado, mas é a hora de fazer. Depois aí a gente vai, porque eu quero voltar. Tá Financiamento de eleição. Não, tem um monte de coisa. Polarização, tem um monte de coisa. Mas a senhora falou aí da questão das redes sociais. E a senhora foi vítima de uma maneira vil. Vídeo feito com inteligência artificial pornográfico, fake news sobre o suicídio do meu pai. Isso, teve de tudo nessa Teve de eleição. tudo. Muito, muito baixo. Então agora, vamos lá. A senhora é a favor da regulamentação das redes sociais? Eu sou a autora do projeto. Eu sei. Eu quero que a senhora fale disso. E tem que falar. Gente, tudo no final das contas é dinheiro.
E essa conversa sobre regulamentação das redes sociais também é. No meu primeiro mandato, faz um tempo, eu, delegado Alessandro Vieira, deputado Felipe Rigoni, um grupo sério, se juntou com dezenas de especialistas da sociedade para desenhar um projeto de regulamentação de rede social. O que o projeto não faz? O projeto não censura conteúdo. Isso. Sendo muito sincera, eu estou muito preocupada com o que a vovozinha ou o tio está escrevendo no seu post do Facebook. O que o projeto faz? Ele coloca algumas regras do tipo transparência no algoritmo. Eu não posso ter um algoritmo que, por exemplo, favorece um discurso de ódio ou que favorece um partido político e não favorece o outro. Qual é a segunda coisa que o projeto faz? Transparência de financiamento. Não pode ter um conteúdo que está chegando em você, que você acha que é orgânico, mas que, na verdade, alguém pagou dinheiro para aquela plataforma para aquele conteúdo chegar em muita gente. Outra coisa, robô. Por que é que o X, o Twitter, derruba alguns robôs e não derruba outros? Porque aumenta o engajamento, aumenta o lucro. E aí as plataformas viram esse projeto de regulamentação e começaram a ser contra. Por quê? Porque elas iam perder dinheiro. Se você não pode ter um algoritmo que, enfim, divulga conteúdos de ódio, se você tem que ser transparente, se você tem que divulgar quem está colocando dinheiro, é claro que você perde dinheiro. E aí essas plataformas começaram, muitas delas, a financiar uma fake news contra o projeto, dizendo que o projeto queria censurar. Isso. E foram mobilizar a extrema-direita. Exato, e a gente tentou colocar esse projeto para votação 3 vezes, se eu não me engano. E a gente nunca conseguiu. Por quê? Porque teve uma campanha de desinformação também das plataformas sobre o projeto. Sim. E de uma forma desonesta, gente. Não dá para você abrir o Google e tá lá, google.com.br, tinha uma placa com desinformação sobre o projeto. Remetia para uma página. Isso não pode ser feito. Isso é desigual, sabe? E aí, qual é o estágio que a gente está? Estágio nenhum. É um estágio em que a gente está vendo as piores consequências de não ter essa conversa. Criança sendo incentivada a se automutilar. Criança morrendo por conta de desafio estúpido. Criança sendo aliciada para atentado terrorista. Criança sendo aliciada para atentado nas escolas. Mulher que tem a sua vida destruída porque usaram inteligência artificial para fazer um vídeo pornográfico fake seu. Golpes em idosos que toda hora estão caindo em um novo golpe. Gente, é igual à vida real. O que eu defendo? Você pode falar o que você quiser, desde que você não cometa nenhum crime. Se você cometer, arque com a justiça. A máxima do ministro Alexandre, né? É crime fora da rede, é crime na rede. Exato. Pedofilia, gente. Está aumentando os casos de pedofilia online. Pô, que adoecimento é esse que a gente está permitindo isso? E a gente viu na eleição também. Eu fui para os 11 debates. Eu fui a única candidata que foi para os 11 debates contra o Marçal. A gente media, né? Quem estava ali vendo o debate ao vivo. Vou ser bem aqui amostrada. Nos 11, eu fiquei em primeiro lugar de intenção de voto, de quem assistia ao debate. Qual que era o problema? O Marçal e os outros mostravam que não tinham nenhum compromisso com as pessoas, com a cidade, mas isso não importava, porque no final do debate tinha uma cadeirada, tinha um soco, tinha um chilique. E aí eles recortavam esse videozinho, e esse videozinho tinha muito mais atenção na rede do que todo o debate sério que aconteceu ou não aconteceu ali. Então, se a gente não conseguir falar seriamente sobre isso, a gente está abrindo mão da saúde mental de nossas crianças, da segurança dessas crianças, da nossa segurança financeira. O crime organizado está migrando para o ambiente digital. Por quê? Porque lá ninguém vai atrás. Porque lá ninguém investiga, porque lá ninguém prende. Então, o que eu venho tentando propor é que a gente tenha um debate sério sobre isso. De novo, não é sobre censura. Eu sou completamente contra a censura. Além das redes, quem não quer? Quem se beneficia disso? Quem não quer? O criminoso. O criminoso que está lá. Mas ideologicamente? Os extremos. Quem não quer? Os extremos, porque as redes sociais são programadas para favorecerem um conteúdo que é extremado. Interrompe, porque ela está me dando um monte de gancho, senão eu vou ficar aqui. Mas assim, quando você fala os extremos, você sabe que nessa hora a senhora apanha um pouco, porque a esquerda vai falar assim, não, a gente não está nessa, a gente quer regulação, quem não quer a direita. Posso dizer qual é o lugar de fala? Vamos lá. Como alguém que constantemente é atacada pelos extremos dos dois lados, eles são muito parecidos. Mas não tem o mesmo poder.
Não tem o mesmo poder, não disse isso. Mas quando a gente fala de fake news, ataque, ameaça de morte que eu recebo, eu olho para os textos e eu não consigo dizer se a pessoa é de extrema esquerda ou extrema direita. Extrema é ruim, não importa a coloração partidária. Tem uma palavra que me incomoda na política hoje muito, eu tenho escrito muito a respeito e falado muito, que é a tal da polarização. Essa palavra me incomoda muito. Porque assim, polarização. E às vezes eu vou ver o que é polarização. A polarização é entre democratas e fascistas. Isso não é polarização. Até porque o meio do caminho entre democratas e fascistas ou é um meio fascista ou um meio democrata. Um meio fascista ou um meio democrata é um fascista inteiro em qualquer circunstância. Concordo. Né? Então, assim, e aí... Eu tô querendo salvar a Tabata, porque ela vai apanhar de alguns esquerdistas aqui mesmo. Eu tô brincando. Não, mas eu não quero que a senhora... Eu não quero que a senhora apanhe de gente que... Eu não quero que a senhora apanhe de gente que pode ser... pode estar certo. Mas ela não tá falando do esquerdista. Ela tá falando do extremista. Eu não tô falando de quem... Discordo porque a Tabata votou a favor da independência do Banco Central. Não é dessa pessoa que eu tô falando. Eu tô falando da pessoa que diz que eu deveria ser fuzilada. Eu tô falando do ator que diz que eu deveria ser socada. Não, que tem que ser punida. Se isso não é extremismo, claro que é. Não, claro que é. Mas não é esse extremismo que, assim, o que eu vejo não é esse extremismo que pauta a sociedade. Quando o Nicolas faz um vídeo, quando o Nicolas faz um vídeo que tem 200 milhões de views, mentindo, inclusive, sobre a CPI, sobre o negócio do INSS, ou quando se fala alguma coisa sobre o golpe, a tentativa de golpe... isso não é polarização. Quando eles atacam a liberdade de expressão, dizendo que estão defendendo, isso não é polarização, é um plano. Né? Mas aí eu queria... Tem um debate antigo na educação, que é o do Escola Sem Partido. Sim. Que é um debate... um debate sem pé nem cabeça. Isso. Que vem por conta de uma teoria de que existiria uma doutrinação nas escolas. Isso. E aí eu respondo como alguém que deu aula para quinta série, ensino médio e cursinho. Tente doutrinar. Boa sorte. Eu não... Assim, é muito difícil controlar uma sala de aula, dar um bom conteúdo, ter todo mundo ali atento. Mas estou dizendo isso porque muita gente, quem defende o debate da escola sem partido, quer proibir que os professores falem sobre educação cívica, Constituição, partido político, o que é esquerda ou direita. E que tem aula de Revolução Francesa. Exato. E quem é contra esse projeto absurdo de escola sem partido, como eu sempre fui, fala não. A solução é a gente empoderar os alunos para cada vez saberem mais. Não é proibir o debate. Por que eu estou falando isso? Quando a gente fala sobre polarização extremada, ódios que vêm dos dois lados, eu concordo com você. Hoje, um dos extremos, ele tem mais voz. E ele influencia mais. E ele tem muito mais dinheiro. E é por isso que ele tem mais voz e ele influencia mais. Mas se eu não tiver a mesma coragem de denunciar quando isso vem da esquerda... Eu perco o meu discurso, eu perco a minha coerência. Tem que denunciar. Uma pessoa que discorda de outra e acha que tem o direito de desejar a morte dessa pessoa, ou pior, incitar a violência contra essa pessoa, não importa o partido dela, ela é condenável igual. E eu faço parte de um partido político que é o PSB, que se posiciona contra autoritarismos de esquerda ou direita. A gente, infelizmente, é o único partido de esquerda no Brasil, progressista, que denuncia a ditadura da Venezuela, da Nicarágua. Mas eu acho que isso é importante, porque senão a gente vira incoerente. Senão parece que é tudo pela visão partidária. E tem coisas que para mim não deveriam ser partidárias, como é defender a democracia e ser contra o autoritarismo. Mas a senhora concorda, por exemplo, que sobre anistia para golpista não é uma matéria de polarização. Não. É uma matéria de democracia e de Estado de Direito. E eu, assim como muita gente, tenho uma posição muito clara. O lugar de golpista, especialmente de quem financiou e arquitetou, que tem uma galera que financiou que não está no holofote agora, né? É na cadeia. Claro. Quando eu falo de polarização extremada, tem a ver com essa coisa de torcida. Para mim, esse debate está polarizado ou não. Importa menos o tema, as posições, mas mais a reação. Quando você acha que a outra pessoa deveria ser morta, assassinada ou impedida de falar porque ela pensa diferente de você... Aí eu acho que já não é democrático. Claro que não mesmo. Eu tenho certeza. Claro, certeza. Mas para haver democracia, num país de dimensões continentais como o Brasil, é necessário dinheiro. E você falava sobre o financiamento de campanha. Em 2018, quando adveio
o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 4650, que baniu o financiamento de campanhas por pessoas jurídicas de direito privado, notadamente empresas, eu tive a oportunidade de escrever um livro chamado Espetáculo da Corrupção, em que eu advertia que aquilo seria uma porta aberta ao financiamento de campanhas pelo crime organizado. Eu não sabia que você tinha feito essa previsão. Mas é um vaticínio que não requer muita inteligência da minha parte. Enfim, era uma consequência óbvia. A pergunta que eu lhe faço, até porque nós vamos debater isso na terça ou na quarta-feira... Aliás, a gente virou amigo porque eu tinha escrito uns monte de artigos sobre isso também, dizendo, é um absurdo, vai dar errado, vai dar errado. Nós vamos agora, na semana que vem, no segundo Seminário Internacional de Segurança Pública, Direitos Humanos e Democracia, num dos painéis, eu, Reinaldo, ministro Gilmar Mendes, enfim, tantos outros, debater sobre a reinstituição do financiamento empresarial de campanha como uma das soluções estruturais para o combate ao crime organizado, porque se as empresas com CPF, com CNPJ, endereço, sede social, eram ruins e tinham uma ingerência indesejável sobre os ditames do país, pior será o PCC e o Comando Vermelho financiando, e tantas outras facções e máfias do Brasil financiando as campanhas. Mas a pergunta que eu lhe faço é se isso se dá tempo para que essa solução... Porque, como você muito bem disse, o crime organizado já se infiltrou no sistema econômico. Ele já assumiu o controle de empresas nos mercados, empresas essas que não são ilícitas em si. Uma empresa de ônibus, uma empresa de lixo... Posto de combustível. Caso clássico. Uma empresa de iluminação e aí por diante. Como nós vimos em São Paulo, 2 empresas de ônibus que foram encampadas. A prefeitura foi obrigada a encampá-las porque elas tinham... Foi obrigada pelo judiciário. Pelo judiciário, a pedido do posto de combustível, a gente, por razões várias, caiu num posto que não tinha como não ter alternativa. Tinha que... Eles estavam sem gasolina e foram num bandeira branca. E aí eu falava assim para a Lília, e aí, queridona, vai o quê? E tudo sem marca, falei, meu... Mas nem todos, é importante deixar claro que a bandeira branca é importante. Obrigado, queridona. E eu fiquei quietinho. Mas a minha pergunta é a seguinte, você acha e a única técnica para restituir o financiamento empresarial de campanha é numa nova ação constitucional, caracterizar a constitucionalidade disso. Né? É a única maneira, porque o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional. Então, o Supremo Tribunal teria de voltar sobre os seus passos e, ao entender que a sua decisão deu ensejo à infiltração criminosa nas estruturas de Estado, caracterizar uma inconstitucionalidade progressiva da sua própria decisão e a constitucionalidade do financiamento empresarial. Mas, independentemente da técnica jurídica, a pergunta que eu te faço é a seguinte: você acha que é o caso de restituir o financiamento empresarial de campanha? Com regras novas, para que a gente não volte à administração privada das campanhas eleitorais no Brasil. A senhora já responde que quando for ao ar, o seminário estará acontecendo. É verdade. Não vai ser na semana que vem. É verdade. O seminário está em curso agora. Está em curso agora. Nós estamos no segundo dia do seminário. Aliás, é na terça-feira que nós vamos? No quarto. Então, amanhã nós estaremos lá. Amanhã nós estaremos lá. Eu sempre perco essas coisas de tempo. E está fazendo muito sol lá fora. Vamos lá. E está sendo um sucesso enlouquecedor. A primeira coisa é a gente entender que na teoria cabe tudo. Mas no mundo real, as pessoas, não a maioria, mas uma parcela sempre encontra uma forma de burlar, de roubar, de fazer coisa errada. Então, eu já lhe respondo diretamente, mas enquanto a gente deixar que o Brasil seja esse país da impunidade que ele é, você pode elencar a forma que você quiser de financiamento de campanha. Vai ter gente fazendo safadeza. Então, tem um problema anterior para a gente responder, porque seja a empresa doando, seja o CPF, a pessoa física doando, seja esse cenário que a gente tem hoje, que é o pior de todos, que é o crime financiando. Se a gente levasse esse negócio realmente a sério enquanto país, em qualquer um desses cenários a gente iria atrás.
Você sai na rua, você sabe quem financia, você sabe quem recebe, você sabe quem é ligado a quem. Só que, do jeito que o crime organizado está no Brasil, a gente hoje exporta uma organização criminosa para outros países do mundo. Se não houver uma concertação nacional, em que o governo federal entra com a Polícia Federal e os estados entram com a PM e o Exército com a questão das fronteiras, a gente é passagem de droga. A droga não é plantada aqui. Se não houver esse esforço concentrado de sufocamento do crime organizado e um esforço da gente, de fato, arrancar da política quem é ligado ao crime, pode mudar o que você quiser na lei. Porque o maior problema nosso hoje é o que fica fora da lei. E aí eu digo isso porque... Mas desculpa te interromper. Claro. Mas você concorda que quanto mais gente eleita, financiada pelo crime, mais difícil é tomar essas medidas, porque, obviamente, o Estado estará aliciado pelo crime. E é nesse ponto que eu quero chegar. E não me achem pessimista aqui, mas eu não acho hoje que um município, que um estado ou que um órgão judiciário local consiga fazer esse enfrentamento. Gente, em São Paulo, toda semana tem notícia de que algum vereador é ligado ao crime organizado. Essas pessoas permanecem lá. Nada é feito. Muito importante. Não esperem que a gente consiga resolver isso aqui só em São Paulo. Não é porque não tem a gente corajosa atuando. O que mais tem é gente sofrendo ameaça de morte no Ministério Público, no Judiciário como um todo. Mas, de novo, crime organizado é crime internacional. É crime que a gente enfrenta em cooperação. Se a gente não tiver um entendimento de uma arquitetação nacional, em que você não fica refém. Hoje, infelizmente, o crime organizado se infiltra nas câmaras de vereadores, na prefeitura e nos judiciários locais também. Então, quando eu falo que tem que ser daqui o enfrentamento, é por isso. Porque a gente pode voltar para o financiamento privado, mas o crime vai continuar botando dinheiro. E muito mais dinheiro do que qualquer empresa lista consegue botar. Claro. Então, a provocação que eu faço é mais ampla. A gente vai deixar acontecer com a gente o que aconteceu na Colômbia? A gente vai deixar que o Brasil se aproxime do desafio que o México está enfrentando? Ou a gente vai, aí sim, deixar as polarizações ridículas de lado e dizer que a gente tem um problema chamado crime organizado, que a gente não está sabendo enfrentar. E que hoje, sim, se infiltra na política e é igual bactéria. Se o antibiótico não é forte o suficiente, a bactéria vira uma superbactéria e fica mais forte e é mais difícil de enfrentar. É esse o câncer que a gente está enfrentando agora. Aí vamos agora falar do miúdo, porque, de novo, eu acho que o problema grande é esse. É o dinheiro sujo que entra nas campanhas. Quando a gente fala do financiamento, seja ele CPF, CNPJ ou fundo partidário, o diabo mora nos detalhes. De que adianta ter um fundo bilionário? E aí, para ser bem transparente, eu sempre voto pela diminuição. Sabe por quê? Porque eu sei que, por mais que na teoria seja bacana essa ideia de que o público vai financiar e você vai estar além de interesses privados, gente, na prática é bilhões de reais na mão de caciques partidários para darem para os seus amiguinhos. Está determinando a formação de federações. Exato. A partir do fundo partidário. Sem nenhum projeto de país, é o dinheiro pelo dinheiro. É fusão e incorporação. É o sistema Entendem? partidário do país. É impressionante fundo partidário, isso. primeiro que tem que diminuir. Eu acho que é uma loucura num país desigual e pobre como o nosso, um fundo desse tamanho. Segundo, tem que ter regra. Se não for para E distribuir... que ainda é entre insuficiente, né, todos os deputada? candidatos, Que ainda é insuficiente, porque a eleição custa mais caro do que isso. Porque não tem o dinheiro privado. Porque a gente está mas vamos competindo falar- com dinheiro de fora, Isso. o dinheiro do crime. Não, mas não é só o dinheiro do crime. E aí entra um outro assunto importante. O que é que financia a campanha hoje? O dinheiro do crime, o fundo partidário eleitoral, o dinheiro do contribuinte e um pedaço enorme do erário. Ou seja, o orçamento impositivo. Isso. Orçamento secreto. Sim. O secreto e o é impositivo. que o secreto Continua, é muito maior Sim, em volume. mas e o impositivo também. Sim. Não é? Contra o qual eu posso dizer, bater no peito, eu me insurgi por meio de uma ação de inconstitucionalidade que É você que assinou aquela ação? fui eu que a escrevi. O que você pensa sobre isso? Eu posso falar do meu histórico de votações. E nesse sentido eu tenho muito, assim, orgulho da coerência. Contra esse fundo partidário desse tamanho, justamente porque eu sei que é dinheiro no bolso dos caciques e não é para ajudar a candidatura de quem está começando. Contra o orçamento secreto, 100%. E tenho muito orgulho de dizer que nunca participei desse negócio. E que também fui uma das provocadoras no STF. Tenho orgulho de ter isso no meu currículo. E terceiro lugar, contra as emendas impositivas, especialmente do tamanho que elas têm. E aí, por que eu falo disso? Essa é uma pauta que meus colegas vão odiar.
porque eu não acho que a melhor forma da gente alocar o recurso escasso que o nosso país tem é um deputado dizer quais são os prefeitos que ele conhece. E aqui eu não estou nem falando de desvio, tá? Porque tem muita denúncia de pode até não ser que desvia emenda. Estou falando de ineficiência mesmo. Claro. A melhor forma da gente dizer quais municípios vão receber dinheiro para a saúde é perguntar para os parlamentares? Ou é você olhar para os dados que a gente tem, para a necessidade de cada município e ter política de Estado? E eu não sou contra, não, que... Isso eu falei muito na campanha. É natural que o governo chame os parlamentares da sua base, que um prefeito chame os vereadores da sua base para dizer, olha, vamos fazer política junto. Isso é importante para construir apoio. Mas uma coisa é você fazer isso dando dinheiro e falando, coloque esse dinheiro do povo, que são as emendas, onde você quiser. A outra coisa é falando, olha, tem esses programas aqui do governo federal. Primeira infância, saúde primária. Vem aqui, me ajudem a dizer. Vamos sim favorecer. Sim. Tem formas de se fazer. Não estou acreditando. Ah, a Poliana acha que você vai governar sem um Congresso. Mas a gente saiu de um lugar que é... Vamos aqui priorizar os programas que foram desenhados, usar critérios e sim chamar a base para contribuir, para bota o dinheiro na mão do parlamentar e fecha os olhos para desvio, para corrupção e para ineficiência. Sabe o que é um pouco melancólico, batendo um papo aqui com vocês? É que a gente já tinha chegado a esse ponto que era assim que funcionava. Porque, se pensar bem, era assim que funcionava. O presidencialismo de coalizão era isso. Coalizão era isso, é. Aí vem, 2015, Dilma fraca. Vão meter a imposição das emendas individuais? Dilma fraca. 2019, Bolsonaro fraco também, Mais porque... fraco ainda, que não queria negociar com o Não queria negociar nada. Não negocia, botando o povo na rua... É aí que veio esse povo na rua orçamento contra o secreto Congresso. desse tamanho. Aí vem o orçamento secreto daquele tamanho com as emendas de bancada, impositivas. Lula se elege fraco também, porque é um Congresso de conservador para reacionário. Tentaram as emendas impositivas de comissão. Na lei não são impositivas, na prática são. Na prática são. E aí você toda tem hora tentando burlar. 56 bi na mão do Congresso. Uma afronta renitente à lei complementar. Quando funcionava assim, como... 210, que vocês mesmo criaram para cumprir a liminar determinada pelo ministro Flávio Quando funcionava assim, como você está falando. O governo está aqui com dinheiro. Quem participa do governo, quem não participa... Vamos aqui, vamos conversar. Onde é que vai mandar? É isso. Agora, eu tenho uma certa melancolia, porque eu acho que é tal o poder do Congresso com esse negócio na mão... Isso é autoritarismo. Posso Claro que- trazer uma... Deve. Eu venho me esforçando muito para não ser pessimista com curto prazo. Às vezes eu falho, mas porque a gente precisa ter uma motivação para acordar, brigar, apresentar projeto, aprovar lei e vamos embora que tem muita luta. E tem uma frase do Ariano Suassuna que eu acho que eu penso nela umas 50 vezes por dia, que é... Você está muito próximo do Ariano Suassuna, ultimamente. Pô, Zé, mas você sabe que eu nasci na Paraíba, né? Mas ele foi secretário de Estado. Mas cresci em Pernambuco, mas sou da Paraíba. É tipo o avô do João também. Eu sei disso. Mas eu admirava Ariano Suassuna, assim como todos os brasileiros. Quem não. E ele fala que o otimista é um tolo, que o pessimista é um chato e que ele é um realista esperançoso. E eu acho que eu me encontro nesse lugar. Eu tenho muita clareza do que está acontecendo. Com orçamento secreto, com emendas impositivas, com tudo isso que a gente está descobrindo agora do INSS. Ali fica claro o quanto que corrupção não tem cor partidária. É um grupo que se instalou nas entranhas do poder e conseguiu roubar as pessoas mais... Assim, gente, é aposentado, é trabalhador rural, é pessoa com deficiência, é pessoa doente. São essas pessoas que foram roubadas. Trocou o poder e aquelas pessoas estavam ali, roubando. Você olha pra isso e fala, caralho, como é que a gente sai desse negócio? Qual que é a solução? E aí eu preciso ter esperança e acreditar pra lutar e pra aprovar os projetos. E eu boto muita fé que a gente vai sair dessa, porque o nosso país já saiu de coisas muito piores. É uma democracia recente, não tem nem 40 anos. Se a gente olha para o nosso passado de escravização, é recente. Se a gente olha para a situação das mulheres, 20 anos atrás não tinha banheiro feminino no Senado. 30 anos atrás, mulher não podia ter cartão de crédito se o marido não autorizasse. Se a gente olha para a inflação, ninguém acreditava que o Brasil ia vencer a inflação. Se a gente olha para o combate à fome que se deu nesse país, quem acreditaria que o Brasil, que é um país tão preconceituoso como o nosso contra o pobre, teria o Bolsa Família sendo defendido da esquerda à direita? Pé de meia. Quando eu escrevi o Pé de Meia, ainda era o governo Bolsonaro. Todo mundo louca.
Você querendo pagar pro aluno estudar. E eu toda nerd, né? Quem quiser meia que vai comprar, pô. Os absorventes, o Bolsonaro falou que tem um projeto para ter absorvente nas escolas. A Tabata, eu não sei imitar, então você imita. A Tabata que compre com o dinheiro dela os absorventes. Essa menina aí, ela quer o quê? A menina tá lá com o negócio lá desse negócio de regra aí. Vai comprar absorvente, pô. Eu vou comprar, pô. Falava Chico. É complicado. Chico, tá? Ela falou tá de Chico? Ele falou tá de Chico? Eles falavam Chico, que eu queria Brasil. A senhora vê como eu até melhoro na imitação. Você tem outro nível, É um né? baixíssimo Você não consegue nível. baixar tanto. Baixíssimo nível. Mas pé de meia. Eu juro que eu vou terminar aqui, mas quando eu tava no ensino médio... Eu só terminei o ensino médio porque eu tive professores me bancando. Meu pai era dependente químico, a gente já conversou isso. É a grande razão para eu estar aqui, meu pai, e tudo que eu vivi com ele. E chegou uma hora que meu pai passou a fazer uso de crack e acabou o dinheiro. Minha mãe em casa, dona de casa, desempregada naquele momento, não tinha dinheiro. Eu era bolsista numa escola muito boa aqui de São Paulo, mas como é que paga ônibus? Como é que paga lanche? E aí eu entendi que aquilo não era para mim. E aí um professor de química, professor Rubens, se juntou a outros professores para entender o que estava acontecendo, para eu ter apoio psicológico, para pagar a ônibus. Não. Ou seja, eu só terminei o ensino médio e fiz faculdade porque eu tive o meu pé de meia, bancado pelos meus professores do ensino médio. Quando eu escrevi esse projeto, o auge do governo Bolsonaro, o desmonte da educação, todo mundo falava aquela loucura. Como assim? Você querendo que aluno pobre tenha uma poupança para fazer faculdade, para fazer em curso técnico, para poder continuar estudando e sonhando? Hoje tem 4 milhões de alunos recebendo o pé de meia. E ninguém tira o pé de meia desses alunos. Então, tudo isso para dizer que é desesperador olhar para o que está acontecendo no Brasil hoje. Desesperador. Mas eu tenho tantas razões para acreditar que as coisas mudam. Quando eu apresentei a lei de absorvente, eu fui xingada de tudo. Eu recebia pornografia todo dia. Imprensa tradicional perguntando, essa menina não tem mais o que fazer? Tá no Congresso Nacional, querendo botar absorvente nas escolas. Quero ver alguém... Teve isso? Teve. Imagina uma teve. A imprensa tradicional? Uma menina, uma mulher sem condições de tomar absorvente. Tudo que querem é uma razão pra dizer Meu que... Deus do céu. Que eu sou burra, que eu não deveria estar lá, que política não é pra mim, foi o que... É coisa de mulherzinha, né? É isso, assim. Não, Tabata deveria estar debatendo orçamento. Sim, tô lá na comissão do IR, a única mulher que debateu reforma tributária. Não é porque eu vou falar de uma necessidade das mulheres que eu não sei falar de outras coisas. Resumo da ópera, gente. Tem jeito. A sociedade muda. Às vezes da noite pro dia. E a gente tem que estar aqui construindo um projeto, ocupando esse lugar. Agora, se você me perguntar, você acha que a eleição do ano que vem vai ser um docinho de coco? Não. Vai ser violenta. Vai ser cheia de fake news. Talvez tenha interferência das plataformas. Cheia de dinheiro sujo. Crime organizado. Tudo mais constante terá. Não, estão tentando punir um ministro do Supremo. Para paralisar, eu tô lá no Congresso fazendo esse debate que a gente está fazendo aqui, que é de altíssimo nível, e tô lá debatendo a reforma do imposto de renda, porque querem, né, de novo aliviar para o andar de cima. Sim. Aí querem que o pobre pague a conta dos 27 bilhões. Tô lá defendendo o PIX. O senador Ciro Nogueira, com a devida vênia, está muito preocupado de cuidado com os filhos. Era isso que eu queria perguntar, se vocês me permitem. Claro. Não pode haver tabus em matéria de pergunta e de dúvida, não é? No máximo eu não sei responder. Não, você sabe. Qual é a capital do Tavalu? Não é essa Essas perguntas são impossíveis. Qual é a capital de Burkina Faso? Fica tranquilo. Mostra que você é inteligente. Não estudou em Harvard? Tem que Eu saber. fiz astrofísica, não foi Não quero geografia, saber, não. tem que saber a capital de Burkina Faso. Não tenho a menor ideia do que seja. Tá bom. É constelação de Órion, ela sabe. Mas a minha pergunta é polêmica. Eu sei mesmo. Eu sei que você sabe. Teugeuze. Essa deixa eu falar. Tá vendo? Eu levantei a bola. Levantei. Vamos discutir a astrofísica. Levantei a bola. Mas a minha pergunta ela é polêmica, ela é complexa. Eita. Ela é complexa. Que é não o nosso modelo de representatividade. E, obviamente, essa pergunta é multifacetada. Mas eu vou começar com a faceta mais problemática. Olha lá. Quantos votos precisa ter um deputado federal em São Paulo para se eleger? Se ele não for contar com os votos do partido, que é o que a maioria conta, quase ninguém tem essa votação. São 300 mil. Maravilha. E em outros estados da federação, com menor população? Aí tem estado que é 100 mil, até menos. Perfeito. Ou seja, nós temos um Congresso em que é
os estados estão ali representados, né? A despeito da disparidade de população e da disparidade de participação na produção econômica e na disparidade de população e de arrecadação. Você acha que isso produz algum tipo de anomalia de representação? Acho. E posso comentar a votação que a gente teve? Tem um mínimo constitucional 8 e um máximo constitucional para deputado, né? Senador, 70. tudo tem 70. São Paulo tem 20% da população do Brasil. A última conta que eu fiz, se eu não me engano, a gente tem 13% dos deputados federais. Essa é uma distorção. Mas é uma distorção que coletivamente a gente topou para que São Paulo não tivesse mais de 100, 120 deputados. E não impusesse todos os seus Tanto interesses. custo, exato. Só que a gente já está em desvantagem, porque de fato tem... qual que é a ideia, né? No Senado, são 3 senadores por Isso. estado. Ali ele iguala. Na Câmara, não. A Câmara é para representar a população. E se a população muda, tem que mudar quantos deputados cada estado tem. Pois bem, veio o IBGE e mostrou que a população de fato mudou. Migrou de alguns estados para outros. Isso. Com isso, alguns estados perderiam o número de deputados. Faz parte do jogo. Claro. Alguns ganhariam, outros perderiam para ficar igual. Qual que foi a decisão da Câmara dos Deputados? Aumentar o número de deputados de 513 para 531. De uma hora para outra. Quando eu falo da revolta, esse foi um dos dias que você olha assim e fala, eu tenho nojo do que está acontecendo aqui. O Brasil, lascado como tá, toda hora alguém fala das contas, né? Porque de fato as contas estão numa situação ruim. E meus colegas estão achando que é razoável aumentar de 513 para 531? E quais foram os que aumentaram? Os que perderam população, que vão ficar com o mesmo que eles tinham antes. Ou seja, só piora. São Paulo agora está ainda menos representada no Congresso Nacional. Ou seja, proporcionalmente você inverte, você agudiza o problema. Aprofunda o problema. E aí você olha assim, meu Deus, aumentaram. Sem custo político nenhum. De 513 para 531, um custo gigantesco de assessor, gabinete, mas antes fosse só isso. Vai botar emenda impositiva, vai botar orçamento secreto. Quem paga essa conta? Toda a população. Eu votei contra. Eu e meia dúzia de gato pingado. Aí são dessas coisas que você olha e fala, será que as pessoas que estão na rua, elas estão sabendo o que está acontecendo? Se bem que aí foi meio equilibrado. Só sabe que até me surpreendeu, porque... Não defenda. Não defendo. Não defendo, até porque todas as questões importantes, projeto de lei, emenda constitucional, tudo tem que ser aprovado nas duas casas. Claro. E a casa que representa os estados é o Senado. Cada estado tem 3. Não importa o tamanho da população. A casa que deveria representar o povo é a Câmara, como todo mundo sabe. Não, até me surpreendeu porque eu achei que a aprovação na Câmara ia ser maior e não foi. Até que teve um número razoável que resistiu. Mas, evidentemente, se impôs. Né? Agora, me deixa continuar a pergunta porque ela tem outras facetas. Não raro a gente vê no plenário da Câmara, também no Senado, alguém dizendo, eu vou consultar as redes sociais para saber como é que eu voto. Não, mas a minha pergunta ela é uma pergunta genuína. Ela não é uma pergunta de quem sabe a resposta. Ela é uma pergunta de quem não sabe a resposta. Esse parlamentar está agindo segundo os interesses do seu senhor, ou seja, do povo, mais do que aquele que diz o seguinte, eu sou mandatário, mas vou deliberar, vou votar segundo a minha convicção. Quem representa melhor? Eu acho que há questões e questões. Tem questões que elas... Boa, né? Não, mas é verdade. Elas requerem, se a gente faz um trabalho sério, que a gente estude por muitas horas e ouça muitas pessoas. Eu estou agora na comissão que está discutindo a reforma do imposto de renda. Eu estudo esse tema há muito tempo, eu tenho minhas propostas, mas eu estou acompanhando as audiências, eu estou ouvindo os argumentos, eu estou pedindo mais dados, porque não dá para você fazer uma reforma do imposto de renda se você não sabe quanto de imposto, na prática, cada percentil ali está pagando, porque muita gente evade, enfim, faz várias maracutaias e por aí vai. Então, jogar isso na rede social me parece que é um jogo de marketing, porque eu sou muito bem paga,
e tem uma equipe para me ajudar a estudar esse assunto a fundo. E não é para chegar na rede social e falar, eu sei. É para falar, gente, olha, eu estudei por muitas horas, eu vi muita gente. E eu queria resumir para você que não tem tempo e não tem obrigação de fazer isso, por que eu vou votar assim? Eu nunca digo e falo, vou votar sim ou não. Sempre tem ali pelo menos um minutinho e meio que eu falo, vou votar sim por isso, isso e isso. Porque eu acho que é minha obrigação estudar, aprofundar, resumir e comunicar. Agora, tem questões que elas são de cunho pessoal, que é a opinião da pessoa. Vou dar um exemplo bobo, assim. Digamos que alguém quisesse mudar a bandeira do Brasil. Não tem muito estudo. É o que cada um sente. Eu sinto que tem que ser a bandeira do Corinthians. Eu, por exemplo, sou contra isso. Se ela falar que torce pro São Paulo, eu vou falar fora dela. São Paulino. Não, o pior é que eu sou flamenguista corintiana. É uma longa história. Flamenguista? Pai paraibano, criado em São Gonçalo. Mãe baiana, interior do Nordeste. Só torciam pro Flamengo. Aí meu irmão inventa de ser corintiano. A gente nasceu aqui, mas eu era flamenguista. Aí lá em casa o trato é A esse. senhora era uma traidora, né? Nessa questão em particular. Que horror! Não, claro. Como não ser corintiana? Sou uma filha da Como é que periferia é? de São Paulo. A Vila... Muito... desculpa, esqueci. Vila Missionária. A Vila Missionária não é corintiana? É os dois. O nosso combinado é que quando os dois jogam, ninguém se Quer mudar a emociona. bandeira? Desculpa, eu te cortei. Não tem estudo, é a opinião da pessoa. Aí você vai perguntar, Tabata, mas ainda assim, uma enquete na rede social é o melhor caminho? Claro que não. Porque enquete de rede social tem robô, o algoritmo entrega para quem ele quer, tem financiamento errado, quem trabalha, que tá no corre, não consegue votar. Aí você faz um plebiscito. Tem uma matéria que você acha que a melhor forma é ouvir todo mundo, não venha com enquete na rede social. Faça um plebiscito e vamos de fato ouvir todo mundo. Só que o Brasil não tem essa cultura do plebiscito, mas eu acho que poderia ser algo interessante. A esquerda agora, eu vou deixar a esquerda contra mim e eventualmente se elas enchem um pouquinho o seu saco, aí elas ficam a seu favor. Eu sou ele é o contra foco. Plebiscito, sou contra plebiscito. Mas para todas as questões? Quase todas. Sabe por quê? Quando a senhora está falando lá na Não tinha pátria... me falado nada disso. Eu sou contra o plebiscito? Sou. Lá na pátria que a senhora estudou, o Federalista, tem um artigo maravilhoso do Madison. Por que é que nós temos... Tudo bem que acabou justificando o colégio eleitoral deles lá, que é uma maluquice. Que é bizarro. Que é bizarro. Também acho. Mas por que é que a gente tem assembleia? A gente tem assembleia para filtrar as paixões. Enquanto a senhora está falando, tem esse artigo A dele ideia do maravilhoso. Rousseau. O escritor político deve dizer ao povo o que o povo deve querer. Nossa, não é exatamente assim. Mas não é bem assim. Mas é para filtrar as paixões. Mas Porque a paixão das ruas... essa é a diferenciação A que eu paixão fiz. das ruas, deputada, dá Tem linchamento. tema que tá tudo bem ser paixão. Vamos decidir Tem. aqui um nome, cor de bandeira. Tá. Não- Essas Então, coisas. essa diferença Essas que eu fiz. irrelevâncias. Reforma do imposto de renda não exemplo, deveria você ser Não é com base em paixão. Exatamente. É o que Você é eu falei. monarquista. Eu acho que o melhor Eu, né? é Eu sou a favor do estudar. Reinaldo. Oh, E se as pessoas, numa democracia, se eu falo, olha, cheguei à conclusão que eu vou votar a favor da reforma do imposto de renda por isso, isso e isso. Se as pessoas discordarem e acharem que eu não as representei bem, na próxima elas me tiram. Deus me livre e guarde, porque elas não vão achar isso. Mas a democracia funciona assim. Não é poder absoluto. Você vai, estuda, vota e justifica. Se o seu eleitorado não concorda, na próxima ele te troca. Enfim, quando... Porque a democracia, quer dizer, ela sugere uma participação popular e é sobre isso que nós estamos falando aqui. Quer dizer, não é que ela sugere, ela impõe uma participação popular. Não é democracia. Senão não é né? democracia. Mas há um defeito nessa lógica de funcionamento quando decisões pressupõem perenidade, ou seja, e uma reflexão muito aprofundada, muito técnica. Daí a necessidade de uma tecnocracia, de um pensamento técnico para um país, e mesmo do chamado Estado profundo, Deep State. Nós já brigamos com outras pessoas por causa disso. Não, mas a pergunta ela é muito importante. Eu tô lendo um livro muito bacana, chamado Out America. Out America, muito bacana. É David Nivert, o nome do autor. E ele fica descrevendo o tempo todo, desde os anos 80, todos os movimentos extremistas nos Estados Unidos. Sobretudo os de extrema direita, mas também os de esquerda. Há alguns de esquerda, poucos, mas há alguns.
e tudo que essa gente fez desde os anos 80, de bomba, de tiroteio, de massacres, ele historia tudo até chegar na eleição de 2016. Mas é impressionante como os Estados Unidos, a despeito de ser um país profundamente heterogêneo, do ponto de vista ideológico, fracionado, dividido, tem no seu deep state, nas agências de inteligência, nas agências de law enforcement, a capacidade de impedir que um cataclisma humano, uma nova guerra da secessão aconteça por causa dessas profundas divergências que são violentas, inexoravelmente violentas. Ou como é? Tira as defesas lá da Coreia do Sul porque não precisa. Mas agora eles estão fazendo, nos Estados Unidos estão fazendo, e muita gente dizendo que é um país decadente, estão fazendo um escudo de não sei quantos trilhões de dólares, um escudo antimísseis. Ou seja, nós estamos vendo, ao mesmo tempo, um governo eleito pelo povo naquele país, que se põe contra escritórios de advocacia, contra a universidade, inclusive a universidade onde você estudou. Acabei de me posicionar. Isso. Ou seja, um governo que se põe contra universidades, contra o diferente, contra a crítica, o pensamento divergente, tudo. E só Harvard dá 7 e resistiu. Mas, ao mesmo tempo, tem um pedaço da burocracia que é totalmente alheio a isso. Que está fazendo o país trabalhar e funcionar a despeito do presidente, eventualmente, malucão, delirante. Isso faz parte da democracia ou isso é um pedaço não democrático da democracia? Se eu puder voltar... Isso é bom ou ruim? Desculpa. Eu acho que o problema aí são os extremos também. Nem tanto um, nem tanto o outro. O que a gente falava aqui sobre... Tem matérias que requerem muito estudo e muito aprofundamento. Tem outras que não tem por que ter um técnico decidindo. Diz respeito às paixões, à visão das pessoas. É impossível que a gente demande das pessoas que elas saibam de tudo e que elas acompanhem tudo e tenham opinião formada sobre tudo. Esse é um fenômeno absurdo da rede social. Porque você ter uma boa opinião sobre uma coisa requer muito tempo e muito estudo e ouvir os diferentes lados. Então, não acho que a democracia ou que o Estado seria possível sem os técnicos especializados que fazem a máquina do Estado rodar. O que eu acho que as pessoas estão muito descontentes hoje no Brasil e nos Estados Unidos... Se eu puder dividir em duas coisas, uma é porque talvez decisões demais tenham ficado com esses técnicos e de menos com as pessoas. Aí eu já falo sobre isso porque eu acho que os partidos políticos são muito importantes para explicar essa questão. Mas tem uma outra coisa que é as pessoas estão vendo essa máquina moer e não é para elas. Vamos falar dos Estados Unidos. Tem uma máquina gigantesca moendo, rodando. Agora, se você tem um câncer naquele país, você está fadado à morte ou à falência. Uhum. Se você depende de uma escola pública, aquilo pode ser a sentença de que seu filho nunca vai fazer uma faculdade. Vamos falar do Brasil. As pessoas, com toda a razão, se sentem extremamente inseguras nesse país. A gente não consegue andar na rua em São Paulo mais. E aí, vou falar como alguém que por 20 anos da sua vida dependeu do Sistema Único de Saúde. Excelente, aqui em São Paulo pelo menos, quando você tem uma doença grave. Agora, se você tem uma doença mais leve, meu amigo, uma cirurgia eletiva, como a gente fala, que você pode escolher o momento, que não é tão grave, você fica 5, 12 anos. Um dos projetos que eu trabalhei agora, que é o Mamma Minha, foi a gente garantir que houvesse... Um pouco engraçado isso. E a gente não vai cortar. Não, porque é engraçado. Mas é um inclusive, o Mamma Mia é uma peça boa também. Também inclusiva. Não, mas é porque o nome vem do Mamma Mia mesmo. Sim, eu sei. É uma brincadeira, mas é o quê? São mulheres que fizeram a cirurgia porque tiveram um câncer de mama, retiraram uma das mamas e tinha mulher que estava há 10 anos na fila para fazer a reconstrução da mama. Gente, a autoestima da mulher, sabe? O bem-estar, ela se sentir inteira, ela fazer o que ela quer. E aí a gente conseguiu o recurso federal, fez um trabalho lindo aqui em São Paulo, que é o Mamma Minha, e a gente conseguiu zerar essa fila de reconstrução mamária. Tô dizendo isso porque
As pessoas têm razão de estarem revoltadas com a qualidade da saúde, da educação, da segurança, de falar toda essa política, todo esse dinheiro, todos esses acordos e minha vida não funciona. Eu aqui pagando vários impostos e eu não consigo andar na rua. Então, eu acho que tem um pouco, sim, dessa raiva ao establishment, o status quo, os técnicos, mas eu não acho que é porque as pessoas queriam estar elas decidindo absolutamente tudo. Elas queriam que esses técnicos, establishment e status quo trabalhassem para elas também. E não só para quem tem dinheiro. Que é o que acontece muitas vezes no Brasil e nos Estados Unidos. Você tem ali toda uma parte do Estado que é muito grande mesmo, mas que está tomada por interesses particulares. Então, acho que o que as pessoas estão reivindicando quando elas questionam a qualidade da democracia no Brasil e nos Estados Unidos é o dia a dia. É assim, tá tudo bem, meu amigo, eu não preciso decidir qual é a melhor forma de enfrentar o câncer. Mas se minha mãe é diagnosticada com câncer, minha tia, eu não quero que ela fique 5 anos para conseguir fazer o primeiro exame. Eu não quero que vocês só olhem para ela quando ela tá já no estado super grave com metástase. Porque é isso que acontece na cidade mais rica do país. Ô, deputada, a gente entrevistou aqui o Leonardo Trevisan, entrevistou o Matias Spector, sobre quem Trump representa, né? Ele representa essa população frustrada, quer dizer, representa assim, essa gente votou nele, não quer dizer que ele representa essa gente. Mas hoje ele já é desaprovado pela maioria. Sim, desaprovado, mas de qualquer modo essa gente votou nele. Sim. Assim como muita gente votou no Bolsonaro, essa insatisfação, esse negócio que começou lá em 2013, que... né, eu tomei muita porrada, porque eu bati muito naquele negócio, né? Catraca, não sei o quê, passe livre. Isso vai terminar em fascismo. O problema existe um déficit de representação de certas demandas, sem dúvida nenhuma, né? Mas a verdade é que muitas vezes essa demanda que chega da população, ela pode ser uma demanda reacionária. E aí? Para isso a gente tem uma Constituição. E aí, faz um tempo, Porque o povo às vezes é meio reacionário, não é? O povo às vezes comete crimes. Isso. O povo às vezes comete coisas horrorosas contra mulheres, crianças, idosos. Isso. E a gente pode ser o número que for. Eu vou continuar defendendo que lugar de criminoso é na cadeia. Tá. Eu falo da Constituição porque... a gente está num momento muito maluco do nosso país, né? Em que parece que o que era verdade não é mais e não sei o quê. Só que tem algumas coisas que eu acho que elas ainda são tão claras quanto o dia. Então, quando falam lá da tentativa de golpe, que de fato aconteceu. Isso. Eu vou dar um passo atrás. Houve uma tentativa de assassinato. Isso. Havia um grupo que não aceitou o resultado das eleições e que arquitetou um plano para assassinar o ministro Alexandre de Moraes, o presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin. Só para me lembrar, desculpa, o Batista Júnior deu um depoimento, eles fizeram uma outra reunião, ele disse, nós fizemos um brainstorm, que é assim, nós vamos prender o ministro Alexandre, eventualmente o ministro Gilmar. Eu vi isso hoje. Mas aí alguém vai dar um habeas corpus lá no Supremo. Não. Aí faz o quê? Para tornar prender todo mundo no Supremo? Mais efetiva a prisão, aí eu dei uma a gente sugestão, mata eu falei, cara. não, deixa só 2 fora, porque assim, entra com habeas corpus, ele nega. Aí fala assim, viu? É democrático. Ele negou o habeas corpus. Então, assim, é espetacular isso. Gente, esse negócio não tem o que dizer. Tem prova. Assim, Bolsonaro leu o negócio, editou o documento que ele iria falar depois do golpe. Sabia que havia uma tentativa de assassinato. Tentaram assassinar. O homem estava na rua, estava observando. E aí você vai falar... Mandaram recuar. Ele já estava lá. Vamos lá, tentativa de assassinato. Isso é de esquerda ou direita? Não. Isso é desumano, sabe? E isso é antidemocrático, isso é anti tudo que a gente defende. E esse é um debate antigo na sociedade. Qual é o limite da democracia? A senhora não acha que a direita odeia a senhora o suficiente para que às vezes a senhora não fique nesse negócio se isso é de esquerda ou de direita? Porque esse plano foi de direita, ele não foi de esquerda. Não foi de direita, foi de extrema direita. De extrema direita. Queria eu que o Brasil tivesse uma direita forte. Também eu queria. Com agenda. Aliás, as ideias democráticas, as ideias democráticas nascem do conservadorismo. O Lenin não era democrático. Gente, eu não tenho um problema com conservadores terem sua representação, pessoas de direita terem sua representação. O problema do Brasil, justamente, é que desde o ocaso do PSDB
que agora caminha inclusive para um fim, a gente não tem partidos representando ideais de direita nesse país. Não, eu não acho que a senhora eu não acho que a senhora tem problema com a direita, não. Você é o entrevistador. Eu acho que ela tem o entrevistador sincero. É que eu acho que às vezes a senhora é boa demais para ficar o tempo todo dizendo nem de direita nem de esquerda, porque eu acho que o seu pensamento não é progressista. A direita, eu sei que Mas tem um monte de esquerdista chucro que mais o que as pessoas dizem de mim do que eu digo de mim mesmo. Não, eu ouço, eu acompanho. Posso fazer uma por isso a senhora está aqui pela segunda vez, porque nós temos enorme apreço pelo seu trabalho. É que às vezes eu acho assim que há uma tentativa de setores conservadores de se apropriarem do seu pensamento, e eu já ouvi isso, a gente circula em alguns, assim, não, ela é excelente, mas uma pena que ela venha, a origem dela seja de esquerda. Mas o seu pensamento é progressista. Não, mas Sim, e eu comecei o programa dizendo isso. Mas ao mesmo tempo, a impressão que dá, e eu não acho que seja ruim, tá? Porque talvez a gente tenha algo em comum nesse aspecto, é que você, e eu tenho aqui cometido a incúria de chamar de você o tempo todo. Eu não esperava ser chamada de Vossa Excelência. Mas, enfim, seria bastante estranho. A impressão que dá é que você está o tempo todo procurando uma esquerda para chamar de sua. Que não é exatamente essa esquerda que está aí. Mas qual esquerda? Não, uma que está na cabeça dela. Não, teve uma coisa que eu acho que agora a gente está na mesma página. Que o Reinaldo trouxe que eu pareço com a galera lá do PSDB das antigas, da Constituinte. Não, foi ele que trouxe. Foi o Valfrido? Foi o Valfrido, foi. De fato, se a gente tivesse o que a gente teve lá em 88 no Brasil, de uma social-democracia séria, que queria as contas ajustadas, que priorizava o combate à inflação para promover o social, para promover a educação, a gente não olha tanto para as contribuições, inclusive do PSDB histórico, para que hoje a gente tivesse. Lula e FHC e seus amigos odeiam que eu diga isso, mas FHC 2 e Lula 1 são muito parecidos. São governos que cuidaram das contas e fizeram o social bem feito. Deixa o Reinaldo agora atrapalhar um pouco. Claro. Vamos. É o seguinte, você vê, eu falei de herança maldita, mas não mudei nada, né? No Lula 1, eu mantive tudo. Não mudei Exato. nada. E que bom que foi assim. Que bom, né? Que bom que foi assim. Agora, o que acontece é que a gente está vivendo uma crise de representação política gigantesca. Ô, Tabata, você não acha que nós temos elites odiosas nesse país? Acho. Que cobra 700% do cartão de crédito, que tem lucros de 50 bilhões, 30 bilhões, que absorvem a energia vital dos trabalhadores brasileiros, a troco de banana, que ao fim de um mês são incapazes de pagar seu aluguel, comida e remédio para sua família. Tem uma solução. Quem é que vai confrontar essa? Você não acha que os entrevistadores desse programa, você não acha que os entrevistadores desse programa têm opiniões demais? Eu acho, mas eu acho isso maravilhoso. Ainda bem, pô. A gente pode resgatar a questão do IR? Não pode xingar. Porque isso não está sendo tão debatido quanto deveria pela sociedade. Você acha que só uma reforma de imposto de renda... Só não, mas sem ela também não. Tá. Sem ela também não. Não vamos ser inocentes aqui. Explica. A gente tem um país em que o rico de verdade não paga imposto. Não paga. Não. Esse negócio de pagar 27,5% de imposto é para quem é CLT e vive com salário. Não paga. Um pouquinho a mais, né? Mas assim... É verdade. Eu tô num lugar super privilegiado da sociedade. Mas eu não tenho a inocência de achar que os milionários, bilionários, pagam mais de 20% de imposto como eu pago. Não pagam. Não paga. Muito, você vai ver a alíquota efetiva, o percentual de fato é 0,5, é 1. Então, assim, começo de conversa, nesse país quem paga imposto são os pobres, pelo consumo, e quem tá ali, classe alta, assalariado, pelo imposto de renda. Pois bem, o governo tem a coragem de apresentar uma proposta de imposto de renda que diz que quem recebe até R$5.000 não vai pagar imposto de renda. Quanto custa isso? 27 bilhões de reais. As contas públicas do Brasil não estão a oitava maravilha. Não. Longe disso, a trajetória da dívida cada dia pior. Quem paga a dívida, todos nós também, só para deixar bem claro. E aí o governo diz, tá bom, quem vai pagar essa conta é quem está ali recebendo mais de R$50.000 por mês,
É bastante coisa. Isso. E que ainda não paga nem 10%. Isso. Lembrando. E a progressão começa ali. Começa ali com zero. Ela Exato. começa ali. É uma escadinha. É uma escadinha. Então você vê, ó, ótimo ponto. Quem recebe entre 50 e 100 mil por mês, Isso. não é que a gente vai botar um imposto a mais, não. Vamos ver quanto na prática o cidadão paga. Aí você faz, ó, aqui tem que ser pelo menos, aí tem lá uma continha, tipo 0, não sei o quê. Isso. Aqui tem que ser pelo menos 5, pelo menos 10. Ou seja, quem recebe 1.200.000 por ano vai ter que pagar pelo menos 10. O governo, para mim, deveria continuar a escadinha, que é o que eu vou defender e vou apresentar uma proposta. Aliás, eu acho muito bom. Para chegar até os 27,5 que o assalariado paga. Claro. Quem recebe 1 milhão por mês não pode pagar só 10% de imposto. Claro. Enfim. E aí, você já olha e fala, o governo não foi tão ousado quanto deveria. Sendo muito sincera. O negócio é de pelo menos de 0 a 10 e para em 10. Quem recebe 1 milhão por mês vai pagar 10% de imposto. E quem recebe 20 mil vai pagar 27,5% de imposto. Proporcionalmente Absurdo. errado. Tem que ser justo. Até porque E quem aí- recebe 1.200.000 vai pagar 10 e quem recebe 10 bilhões e 200 vai pagar 10. Pagar 10 também. Tá errado, tá errado. faz Tem sentido. um nos que recebe Estados 5 Unidos, bilhões. o país mais capitalista do mundo cobra muito mais imposto dos super ricos do que a gente. Estados Unidos da América, para quem não sabia. Pois bem, aí você já olha e você fala, pouco ousado, não compraram a briga quando é de cima. Aí vem meus colegas queridos do Congresso Nacional dizendo, não, a gente até concorda com esse negócio de 5 mil. Agora, esse negócio do cara mais rico pagar pelo menos 10% é um absurdo. Não dá, não sei o quê. Tem que Eu buscar adoro outra aquelas conversas de compensação. que vai haver fuga de capitais. Capitais. Pra onde? Mas se ele for para os Estados Unidos, ele vai pagar mais. Burkina Faso, Patavalunça. Se ele for para os Estados Unidos, ele vai pagar mais imposto. Mais. Só para deixar bem claro. É. E aí, eu tô lá na comissão do IR. Por que eu tô falando disso? Porque a preço de hoje, o Congresso Nacional vai tirar essa compensação pouco ousada que o governo mandou. Isso está precificado no Congresso hoje. Ah, não, a gente vai tirar de outro lugar. Outro lugar, gente, é saúde, é educação, é segurança, é dívida pública. Assim, é a gente que vai pagar, tá? Só para deixar claro, o dinheiro não nasce em árvore. E aí eu tô dobrando a aposta. A gente vai apresentar uma proposta mais ousada. Não posso dar muito detalhe agora, não. Mas o resumo da ópera é, vamos pegar essa curva e ela vai continuar. Ela tem que continuar. É uma questão moral. Mas eu tô dizendo isso, Valfrido, para te dizer que reforma de imposto de renda não resolve tudo. Isso. Mas ela dá uma moralizada danada. Claro que dá. De dizer que não é justo o mais pobre... E aí tem uma coisa que eu vou fazer também na nossa proposta, é que ainda não chegou o momento de apresentar formalmente. A gente vai aumentar a curva, ou seja, o governo vai arrecadar mais do que 27 bi. Qualquer centavo a mais que o governo arrecade com essa proposta de imposto de renda, a gente vai usar para reduzir o imposto no consumo. Porque o problema... Que é o imposto sobre o arroz. Claro. Agora, se você arrecada mais e usa mal o dinheiro arrecadado, por exemplo, com emendas impositivas para Concordo. comprar 150 ambulâncias numa cidade de 10 pessoas, Concordo. não distribui renda, não melhora a educação, não melhora Mas por isso que a gente competitividade do desenhou país e desse aí por jeito. diante. A proposta que eu estou fazendo é, qualquer centavo a mais que o governo arrecade não pode ficar com o governo. Tem que ir para reduzir o IVA, que vai ser o nosso imposto único sobre o consumo, né? O IBS e o Que CBS. acabou ficando em quase 28. E ficou altíssimo. Então, assim, governo, você arrecadou mais dos ultrabilionários? Então, você vai ser obrigado, você não pode ficar com esse dinheiro a mais. Você vai ser obrigado a diminuir o percentual do imposto único, que vai começar a valer a partir do ano que vem. Porque eu concordo com você, não cabe mais imposto nesse país. Mas o que a gente está fazendo hoje é fazer os mais pobres segurarem boa parte dessa carga. Então, o desenho que a gente fez foi, quanto mais a gente tem coragem de cobrar o super rico, menos a classe média e os mais pobres vão pagar. Uma pergunta importante. Eu queria tanto saber imitar. Eu não imito tão bem. Às vezes sim, quando eu falo de você, eu imito um pouco mesmo. Eu já te chamei para conversar alguma vez? Claro, eu já vi tantas fotos dela com o presidente Bater um Lula. papo assim, só eu e Presidente você. Lula. Vamos conversar aqui sobre o Brasil. Menina, falei, eu chamo de menina, mas não é machismo. É o que chama. Deve chamar, né? É o que chama. Não é pior, não. É melhor, não. Não, é justo. Eu tenho 79 Tudo anos. bem, eu tenho outras questões. Ele deve pra ter me neta preocupar. quase com a sua idade. Ah, ajuda. E faz com carinho, com certeza. Tá faz bom. com- Menina, eu já te chamei para conversar. Falei. Eu tive uma conversa... Uma só? Desde que começou? Não, em particular, mais longa, com o presidente Lula antes da eleição. Que foi para falar sobre Mas isso. agora da eleição Não, antes presidencial? da eleição presidencial. Eu não conhecia.
E... Conhecia pessoalmente? Não. Olha só. Reinaldo, eu fui eleita pela primeira vez quando o Bolsonaro foi eleito. Eu esqueço que você é tão nova. É que a gente velha, a E o gente... presidente É que o tio é idoso. preso. Desculpa. Muita gente assim na rede social que bota. E você tava onde no mensalão? É, onde Eu você tava? Onde você na estava? terceira série. Na terceira, onde você estava? Não, você sabe que uma vez perguntaram assim pra mim, onde você estava no golpe de 64? Eu falei, provavelmente com 3 anos, deixa eu ver. Como eu mamei até os 5, eu falei, acho que eu tava querendo mamar. Mas enfim, brincadeiras à parte. Não, eu tive uma conversa com o presidente Lula, eu não o conhecia. Foi pouco antes de eu declarar o apoio a ele na última eleição presidencial. E foi sobre projeto de país. Eu lembro que um dos temas que a gente mais conversou foi uma proposta que eu tinha de ensino técnico. Eu sou apaixonada por ensino técnico, é a área da educação, é o patinho feio. Que ninguém defende, ninguém vê o valor disso, tem um desejo dos jovens, é uma porta muito importante, inclusive para o jovem fazer uma faculdade depois. Salvou a vida do meu irmão, salvou a vida do presidente Lula. E eu lembro que eu fui falar de projeto. Eu falei, ele vai querer falar de projeto comigo? Eu concordo que você tá certa, mas depois você me conta porque eu tenho ódio disso, mas fica para depois. E aí, nessa conversa, a gente falou de conjuntura de país. Eu falei, olha, eu tenho um lado. Do lado do Bolsonaro, eu nunca vou votar. Então, eu votei no Haddad, vou votar no senhor. Agora, eu não tenho identificação 100% com o PT. Sou muito crítica aos escândalos de corrupção, tenho divergências econômicas, mas eu, na conversa, falei, olha, eu tenho algumas pautas muito importantes para mim. E eu falei de 2, ensino técnico e pé de meia. E aí, o mais bacana é que o presidente Lula foi eleito. São projetos que eu trabalhava há muito tempo, mas a gente conseguiu aprovar o marco do ensino técnico. Vai ter a política nacional vai ser inaugurada agora. E a gente conseguiu aprovar o pé de meia. Mas então discutei, né? Ouviu? Ah, então. Sim, os 2 temas andaram. E aí depois eu voltei a me encontrar com o presidente Lula, mais reunião de líderes, sanção de projetos, reuniões mais sobre temas específicos. Eu sei que você não tem bola de cristal, mas eu quero uma avaliação sua. Ai, Você acha meu que eu Deus. tenho chance de ser reeleito ou você acha que a coisa tá ficando feia para mim? Posso dar uma resposta bem sincera? Pode, claro. A próxima eleição vai ser pior do que a de 22. Mais apertada ainda. Eu acho que vai ser mais dividida, mais apertada, mais cheia de ódio, mas eu tenho um lado. E não importa nada, não importa, não é que não importa nada, mas não importa quão difícil seja ou quão impopular seja defender o lado que eu acho que é o certo. Mas eu não vou estar num palanque defendendo um projeto de golpista, de gente que não consegue aceitar um resultado de uma eleição. Que se não for ele, o vencedor das urnas, vai querer quebrar tudo e assassinar todo mundo. Para mim, isso é muito mais do que ideologia, isso é muito mais do que visão partidária. Então, o meu lado vai ser num palanque oposto ao do Bolsonaro. Seus indicados. E agora falando sério, quer dizer, eu já fui muito atacado, porque, você batia no PT, não sei o que e tal. O debate no Brasil não está muito afastado, assim, quando a gente... A democracia não anda num desprestígio danado, mesmo em alguns setores que deveriam estar defendendo a democracia. Eu falo pelo seguinte, Tabata, deputada, Quem deixou ser chamado de Tabata? Tá tudo bem. Quem é? Porque quando eu vejo assim, quem é o candidato conservador no Brasil? Democrático? Democrático, que vai dizer assim, eu não vou defender a tese do Bolsonaro, eu não vou me ligar ao Bolsonaro, porque o Bolsonaro defendeu o golpe. Mais do que isso, ele tentou dar um golpe. Ele tentou dar um golpe e ele arquitetou, participou da tentativa de assassinato de quem venceu a eleição. Então, assim, qualquer coisa que signifique endossar essa agenda, significa pedir o perdão para isso. Eu concordo. Então, a polarização não se dá entre isso e aquilo. A polarização se dá entre democracia e não democracia. O que a gente está vivendo é uma grande crise de liderança. Gente, eu votei no presidente Lula e se ele for candidato ano que vem, provavelmente votarei nele. É o que eu estou dizendo aqui. Agora, a gente está falando de candidatos que estão sendo candidatos já há muitas décadas. Os conservadores não conseguiram apresentar candidaturas, representantes democráticos. Os de direita não conseguiram. Os de centro, muito menos. Os de esquerda também não. Se Lula não for candidato, quem é o candidato no lugar dele? A gente não tem uma liderança clara. A gente não tem uma pessoa para apoiar. Então, assim, tem várias leituras. Uma leitura que eu faço é pós-ditadura. Muita gente não pôde se organizar politicamente na ditadura, não pôde se pronunciar. Quem a gente tem hoje liderando são as pessoas que já saíram grandes do pós-ditadura.
Não teve uma geração ali depois. As pessoas foram cuidar dos seus negócios, da sua vida pessoal. É isso que a gente está vivendo. Vai mudar? Vai mudar. Tem governadores novos, tem gente nova chegando, mas não é nessa eleição. No máximo, a partir da outra. Essa ainda vai ser a gente lidando com o nosso passado. Por que tem tanto fascistinha da sua idade, hein? Você não é. Graças a Deus, né? Falta de livro? Gente, os extremos, eles têm essa atração. E não dá para não falar de rede social. A gente já falou aqui bastante, mas a gente está vivendo numa era em que você ter uma posição de extrema direita lhe rende likes. E likes hoje lhe rendem votos. Então tem uma coisa também da forma como a gente se comunica. Tem um enfraquecimento dos partidos políticos, que também não estão conseguindo trazer quadros sérios. E aí ficam se apoiando nessas... Sim, são campeões de voto, mas fazem o quê pelo país? E a gente começou falando de Nicolas e de afins. Isso. Eu não sei o que eles fizeram pelo nosso país, mas eu sei que eu aprovei um pé de meia, eu aprovei um marco do ensino técnico, eu aprovei uma lei de absorventes, uma lei de conectividade. Graças a Deus, são mais de 20 projetos. Estou na luta agora pelo Pix Pensão, para a gente usar a tecnologia a favor dessas mulheres que têm uma adesão judicial, mas não recebem a pensão dos seus filhos e ficam se humilhando e a criança fica sem ter o que precisa. Então, assim, projeto de montes. Eu não vou fazer campanha xingando um, espalhando ódio. Eu vou fazer campanha prestando contas do que eu fiz como deputada federal. Mas não é o caminho mais fácil. Dá trabalho aprovar projeto. Dá trabalho estar na rua ouvindo as pessoas. Agora ir para a rede social, falar absurdo, xingar os outros, cheio de ódio, dá bastante like. É bem lucrativo hoje em dia. Você vai ser a relatora da CPI do INSS? CPMI, porque vai ter. Por que não sabe? Porque essa decisão não cabe só a mim. Sim. Se a pergunta fosse, Tabata, você Mas gostaria... eu ouvi dizer que você estaria com dificuldade até para integrar a CPMI? O PSB não tem vaga formalmente. Sim. Nós somos um partido ainda de porte pequeno-médio. Então, eu assinei o pedido de CPMI. Eu acho que essa investigação tem que seguir acontecendo com independência pela Polícia Federal. Mas eu acho que o debate público tem que ser disputado também. E aí, eu falei da Lava Jato no começo dessa conversa, né? O que eu tô vendo acontecer? O que a gente está vendo, esse roubo nojento dos aposentados, não tem coloração partidária. Se tivesse, era mais fácil. Tira o partido, tá resolvido. Gente, isso é muito assim o que é Brasília, infelizmente. Um grupinho que se instalou lá na época do Temer. Que na época do Bolsonaro, especialmente enquanto Onyx Lorenzoni estava lá, cresceu. Aí vem a história do Amed, do careca do INSS, tudo isso que a gente está vendo. Associações sendo inscritas diretamente em Brasília, esse negócio explode, continua no governo Lula. Essas mesmas pessoas trocou o governo, elas continuaram lá. E aí todo mundo que foi conivente, que sabia, tem que ser investigado, tem que ser questionado. E aí vem a Polícia Federal, consegue atuar com independência e fala, tá acontecendo, afasta o presidente do INSS, cai o ministro da Previdência, vamos olhar para isso. Só que tudo isso que eu contei pra vocês não é a narrativa que tá na rede social. É verdade. A narrativa que tá na rede social é Nicolas fazendo vídeo pra falar, estamos vendo mais um escândalo do PT. Tinha uma parcela do governo do PT que foi conivente. Mentindo, inclusive escandalosamente sobre números. Essa parcela foi afastada, mas ela tinha. A gente tem que questionar o Stefanuto, a gente tem que questionar o Lupe. Sabiam? O Stefanuto mais do que só sabia, né? Opa. Embolsou Parece. dinheiro, é o que tudo indica. E vai responder, vai se defender, por aí vai. Mas tem que questionar, agora sem visão partidária. O que está acontecendo na rede social estão vendo uma oportunidade, como viram na Lava Jato, de mirar em uma parte do espectro político e ignorar todo o resto. Mas parece que não está colando, né? As pesquisas recentes mostram Wilfrido que colou num determinado momento, mas essa narrativa se reverteu. Porque, na realidade, é o seguinte, quem desbaratou essa organização criminosa Concordo. foi a Polícia Federal, que é um ente de segurança, um órgão de Estado, que não tem partido. Não é? Mas que no governo Bolsonaro não atuou com independência. Perfeitamente. Não quando eu digo que não tem partido, não quer dizer que não haja ingerência política, ou pelo menos uma tentativa. Nós não podemos nos esquecer que o ex-ministro Moro deixou o Ministério da Justiça do Bolsonaro, e isso ele fez adequadamente, pela tentativa do Bolsonaro de instrumentalizar a Polícia Federal. Exato. Enfim, apenas para dizer que nós, quando eu digo nós, o Brasil atual, o Brasil desse momento, desbaratou um esquema odioso.
Odioso. Com a ajuda da Avalia CGU 6 também. anos. Com a CGU, com a ajuda do ministro concordo com Vinícius tudo Marques isso, Carvalho. Mas na era de rede social, não basta você estar com os fatos, com a verdade. Você precisa Se ir comunicar pra bem. rua Claro. e disputar a narrativa. A questão lá do Pix. O governo nunca quis taxar a porra do Pix. Isso é mentira. Até hoje as pessoas acham que Sim. o governo queria. Perdemos essa narrativa. Claro. Perdemos todos nós que nos atemos a fatos e verdade. Quando a gente fala do que está acontecendo com a questão do INSS, estão instrumentalizando. Claro. As pessoas não têm essa visão que começou no Temer, que cresceu no Bolsonaro, que sim, tem uma parcela que estava no governo Lula que estava envolvida, de alguma forma permitiu. Mas na hora que uma outra parcela do governo, que é a Polícia Federal, que é a CGU, aponta o escândalo, o governo toma uma decisão. Não foi o diretor da PF que caiu. Não foi o controlador geral que caiu. Foi o presidente do INSS que caiu. Tem uma decisão clara. Agora, isso não é o que está na boca do povo. Por que eu defendo a CPMI? E com rapidez, eu fazer acho. esse debate. Isso. Porque vai deixar só a extrema-direita instrumentalizar esse escândalo horroroso e fazer disso mais um palco político? Eu não vou deixar. Porque na hora que esse negócio chegar no centrão, vários coleguinhas meus vão recuar. Então resistir a essa CPMI é um erro. É um erro estratégico. Porque na hora que a extrema-direita defende uma CPMI, justamente para que a gente possa investigar, e o centro, a esquerda, o governo, dizem que não querem fazer esse debate, parece que tem culpa no cartório. Tem gente, sim, que estava no governo atual que vai ter que se explicar. Mas tem muita mais gente que estava no governo Bolsonaro que vai ter que se explicar. E a gente tem que ter lado. Diante da corrupção, diante do roubo das pessoas. Como eu falei, gente, é das pessoas mais humildes desse país. Se a gente não tiver coragem de fazer o debate público, de fiscalizar, de garantir que cada centavo vai ser devolvido e que os responsáveis vão ser presos, aí a gente fica incoerente. Aí é melhor não estar na política, não estar no Congresso. Espero que o governo reveja essa posição. Entendo que, enfim, CPI, CPMI acaba desviando o foco de projetos importantes, mas eu não acho que a gente tem essa escolha. Está na boca do povo. E está na boca do povo de acordo com a desinformação, com as mentiras, com as distorções que um lado do espectro político está colocando. E volto a dizer, esse negócio vai bater no centrão. Quem é que tem coragem de ficar lá denunciando, indo até atrás do último culpado, quando esse negócio tocar praticamente todo o espectro político? Nicolas da vida? Acho que não. Eu tenho. Coube a mim no último Reconversa perguntar a você, eu me lembro de ter perguntado sobre a prefeitura. Eu quero saber quais são os seus planos para 2026 e 2030. Rapaz, 2030 tá tão longe. Vamos lá. Não tá tão longe. Eu tenho... 2026 pode ser primeira-dama de Pernambuco. Eu ia perguntar se vocês não querem perguntar sobre 2028. A gente tem uma outra eleição Também. municipal chegando. Também. É verdade. Veja, eu sou apaixonada por essa cidade e eu acho que a gente só começou a trilhar esse caminho na última eleição municipal. Então, sendo da vontade de Deus e do povo, que é o que eu sempre falo, porque realmente depende deles, Claro. Nosso time continua se preparando para disputar a eleição municipal. Antes disso, depois disso, eu quero contribuir para que a gente tenha uma alternativa no campo progressista para o nosso país. Eu falei, os outros partidos não estão conseguindo apresentar quadros jovens. O PSB tem essa vantagem. Foi o partido que mais cresceu do nosso campo na última eleição e com quadros novos, no Brasil inteiro. Então, acho que a gente tem que construir base. Tá na rua, filiar gente, apresentar bons candidatos, debater a agenda de segurança pública. A gente não pode continuar perdendo por WO, porque a extrema-direita não tem proposta, né? Porque matar todo mundo não é o que eu defendo e, para além de desumano e moral, não funciona. Mas e qual que é o projeto da esquerda? Qual que é o projeto do centro para a segurança pública? A gente não está conseguindo fazer esse debate. Então, eu espero estar muito dedicada a isso e aumentar também a nossa participação no Congresso. O Congresso... A senhora quer ser prefeita de São Paulo? Quero ser prefeita de São Paulo. Se for da vontade de Deus e do povo, quero. 2027... 28. 28 Não, sim, não, calma, eu estou falando de 27 porque talvez o João Campos seja governador de Pernambuco. Tá trabalhando para isso. Está trabalhando para isso. Aí a senhora está preparada para ser a primeira-dama de Pernambuco e depois Prefeita de disputar São a Paulo. prefeita de Veja, São Paulo? eu sou... Não é muita ambição. Fica parecendo aquele tempo que você podia se eleger senador por outro estado, hein? Com uma pequena diferença. O João já me conheceu deputada federal eleita, muito Sei. bem votada. Então, ele sabe
que eu tenho o meu propósito, que eu tenho a minha missão aqui em São Paulo. Teoricamente, eu sou primeira-dama de Recife. Teoricamente, não, porque ele não tem nenhuma outra. Então, sou eu mesma. Não sei. Não, você não sabe, não. Larga a mão. Eu sou bem brava. Para de provocar a moça. Mas o que eu quis dizer é que eu não sou a primeira-dama mais presente na vida da cidade. Eu sei disso. Mas eu acho que eu faço o meu papel quando eu tô lutando para ter absorvente nas escolas de Recife, quando eu tô lutando para que os alunos pernambucanos recebam pé de meia, para que as mulheres de Pernambuco não tenham que se humilhar e recebam Pix dos seus filhos. Então, de certa forma, meu trabalho serve o Brasil inteiro. E serve também a população de Pernambuco, mas de outro jeito. Eu vou te passar a última, mas eu tenho o Gospe Rei agora. Afe Maria. Não. Até aqui tava tudo tranquilo. Aí começa já com fofoca. Gospe Rei. É um pouco de fofoca, assim, fofoca. porque É o momento tititi da conversa. da entendi. conversa. Não é possível. Jovem, bonita, inteligente, admirada. Onde vai parar essa pergunta? É quando o cara alisa. Não, Namorada de um cara que é considerado um gato por todo mundo, tal, todo mundo mesmo, de todas Mas as... o casal é lindo, vai. Eu casal. Inteligente, o casal exuberante. calma, Mas a namorada sou eu, né? Deixa eu terminar. Gatão, vamos entrevistar, inclusive. E eu não vou querer saber nada que eu não possa saber. Eu quero saber agora de dimensão pública. Não é possível que vocês dois não tenham divergências políticas. Não tem nenhuma? Não tem uma coisa assim veja, que... Não tem uma coisa assim que vendo um filme... Veja. o João fala... tal coisa... Posso Ou arrematar? você fala, o João fala não. Então, deixa eu arrematar, porque tem uma pergunta nessa linha ainda mais spicy, mais apimentada. Meu Deus do céu. Responder, vai, que pergunta spice. Vocês têm aqueles momentos em que vocês fazem plano de poder? Não. Vamos ser presidente? Quem vai ser primeiro? Eu vou ser vice? Você vai ser... Não, que negócio bizarro, claro que não. Que esquisitice. Sim, mas duvide, mas... Você imaginou? Quem sabe sou eu. Nossa. A gente faz plano, tipo, se casar, ter filho, nome dos filhos. Tem quais nomes? Você quer saber? Eu quero. Maria Luísa, Maria Júlia... Maria Luísa. Eu tenho uma filha chamada Maria Luísa. É lindo esse nome. Não é lindo? Maria Luísa Eduardo Henrique. Eduardo O primeiro Henrique. filho homem vai ter que chamar Eduardo. E eu tô super de acordo e não tem escolha. Francisco, que é o segundo nome do meu pai, porque o primeiro é o Leonardo. Aí esse eu não... Já estamos em 3. É tão 4. É Aí quase o tão quinto, a gente sacanagem não quanto o sabe se Valfrido. Não, peraí. Maria Luísa. Maria Luísa, Maria Júlia, Eduardo e Francisco. O quinto Deus não do sabemos céu. ainda. Mas vão ser 5? Vão ser 5. Enfim, eu vou responder antes de Não, mas eu quero saber alguma divergência. Nenhuma? Veja, a gente Tem de ter. tá junto há Quando ele quase pinta o 6 cabelo anos. de loiro. E eu juro por Deus que eu não me lembro de nenhum debate. Tem um debate. Tem um que eu lembro que a gente discordou muito. Que era o debate se o PSB deveria se federar ao PT lá atrás. Tá. Ele defendeu que sim, eu sei que... João entendia que sim e eu entendia que não. Foi um debate muito acirrado no partido, muito dividido. O PSB tem grandes líderes, mas não tem dono. Então foi tipo um debate real, oficial. E... a nossa posição foi vencedora. Mas hoje o João, ele concorda que foi melhor para o PSB não se federar ao PT para ter seu caminho próprio, para ter sua agenda, para ter seus quadros. Mas à época vocês terminaram vendo um seriado e pararam de falar do assunto. Ele ficou com o olho roxo. Não vou. Eu sou brava, mas violenta eu sou. É uma coisa horrorosa. O João sempre fala, ainda bem que você não é violenta. A senhora é ciumenta? Claro. Eu Que sou. dúvida. Mas não é de outro... Para mim, confiança é uma coisa que você só entrega uma vez. E aí eu entrego de mão beijada. Não fico... E acho que é a mesma coisa pra ele. Mas o que eu ia dizer? A gente tá muito acostumado com pessoas que matam e morrem por suas opiniões porque acham que elas são as únicas e as melhores do mundo. Eu e o João temos um perfil de pessoas que são muito tolerantes e tranquilas com quem pensa diferente. Com limites, no caso, democracia. A gente convive bem com quem é de direita, com quem é de esquerda, com quem pensa igual, quem pensa diferente. Isso dá muito no nosso relacionamento. A gente não concorda com tudo, mas a gente não tem essa expectativa maluca de rede social de ter que concordar com tudo. Naquilo que é inegociável para mim. Democracia, educação, combate à desigualdade, transparência, a gente concorda. Aí o resto fica pequeno. A minha otimista você encerra. Meu Deus Não, do tem céu. mais uma só. Vamos voltar a falar de governo. Não. É voltar que a falar de CPI. Não, é que vocês são um casal dourado da política. E a vida de vocês é quase de vocês dois. Zero dourada. Sai muito pouco. Vocês cuidam disso? Claro. Veja, eu Como? sou ameaçada de morte, estupramento e coisas que o valha todos os dias. Deus me livre.
minhas opiniões sobre política estão aí disponíveis para quem quiser julgar e acompanhar. Eu não vou deixar meu relacionamento, que é algo tão precioso, que é de onde eu quero formar minha família, que é meu maior sonho, tá sendo debatido pelas redes A sociais, senhora está dizendo por também blogueiros. que a senhora é mais perseguida, de certo modo, do que ele, porque ele é homem. Sim, porque eu sou mulher. Que é com toda assim que é. certeza. O João não é ameaçado, graças a Deus. Eu sou todas as semanas e a gente fala muito sobre isso. Sim. É só que eu não quero que o meu relacionamento seja... Porque não é para debate de uma forma positiva. É as pessoas jogando contra, sabe? Com o olho gordo. Isso não. Aí a gente é mais discreto disso, mesmo. Eu quero é ser convidado para esse casamento e o Reinaldo Azevedo também. Eu espero que sim. Eu espero que sim. Aí vocês perguntem pro João quando é que o casamento vai sair na entrevista de vocês. Nós vamos fazer isso. Prepare-se. João está Garanto na aí. lista. João está na lista. Fala assim, ó, você que namora a Tabata há quase 6 anos. Já deu, né, João? Eu, deu. como pai de moça, já deu. Tabata Amaral Diga. tá cada dia melhor. Obrigada. Uma baita entrevista para mim. Fico muito feliz. Obrigada mesmo. Isso bom. só Uma honra tá aqui, aqui. no Reconversa. Isso. No Reconversa. Foi uma honra. Obrigada de verdade. Se inscreva aí no canal, tá? Dê like. É isso aí. Obrigado, deputado. Tchau, pessoal. Obrigada.